nesse lugar, Senhor, que a Tua presença seja notada em cada canto dessa igreja, Pai. Que Teu Espírito Santo continue tendo liberdade aqui no nosso meio, fala aos nossos corações. É a oração que nós te fazemos, ó Pai, agradecidos, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Nós vamos ler uma passagem bíblica que está em Eclesiastes. Pedir para o meu irmão colocar lá. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Amém? Nós não sabemos qual o tempo que você está vivendo nessa noite, mas seja qual for o tempo, nós queremos declarar que é tempo de adorar. É tempo de nós colocarmos diante de Deus tudo aquilo que nós trouxemos em nossos corações. Porque hoje é o tempo do Senhor, o tempo de salvação. Tempo de salvação para a tua vida, tempo de cura, tempo de libertação. Eu não sei qual o tempo que o Senhor tem para a tua vida, mas seja qual for o tempo, é o tempo de Deus para a tua vida. Amém? Amém. Suas palmas! De um amor perfeito.
Aleluia, Ele é digno de receber nossa adoração, amém? Vamos louvá-lo porque Ele vive, Ele reina para sempre. Cante assim. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora quem diz que tu és um profeta, um agitador qualquer? Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Você pode dizer isso nessa noite? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos teus, ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora quem diz que tu és um profeta, um agitador qualquer? Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Aleluia! Não há outro como tu, Jesus. Não há. Se você pode, aplauda o nome dele. Aleluia. Aleluia! Te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Esse próximo hino que nós vamos entoar, ele diz que nós fomos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados.
E ele fala que nós, mediante a isso, mediante a perseguição, mediante a tudo que está acontecendo, nós nos mantemos de pé. E que cada dia mais e mais, cada perseguição, cada aprovação que nós possamos passar, nós possamos sempre estar de pé. Porque com Cristo Jesus nós estamos de pé. Com Cristo Jesus nós temos certeza que a gente pode até desanimar, mas não vai desistir. Porque nós estamos firmados na palavra, nós estamos firmados na rocha, e a rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus Cristo, ele fala na Bíblia que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então cada vez que nós sabemos que Cristo é a nossa verdade, que Cristo é o nosso caminho e Cristo é a vida, nós não precisamos de mais nada, pois nós temos tudo com ele. Amém? Suas palmas! Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. O quê? Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Somos o quê? Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Diga, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga, a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. Declara, igreja. Somos a igreja, vivemos por fé. O quê? Estamos de pé. Suas palmas. Diga! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam
esqueça isso, amados, nunca esqueça, estamos de pé. Pode vir a tribulação, pode vir as provações, mas estamos de pé. Queria fazer uma pergunta aqui para os irmãos essa noite. Quantos querem ser prósperos aí? Diga amém. Basta caminhar às margens do rio de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é um manual para a nossa vida em geral. Tudo que nós temos, tudo que possuímos, foi Deus que nos deu. A nossa vontade de adorar vem dEle. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele e sempre será sobre Ele. Então, se nós queremos prosperar, nós temos que andar às margens do rio de Deus. Nós temos que buscar a palavra de Deus e assim nós prosperaremos. Amém? Me dá teus conselhos, eu não quero errar outra vez. Não quero deter-me no caminho que só mal me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assentam os meus inimigos. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Creia nisso. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios esperarei. Diga, embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado,
Deus, prosperarei. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Deus está contigo, creia nele, dobre seu joelho no chão, busque, se entregue, mergulhe na palavra dele, pois o melhor é falar pela sua vida. Prosperarei. Prosperarei. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor, pela tua presença aqui nesta noite. Que possamos buscar mais e mais a presença de Deus. Que Ele venha derramar o teu Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua família. Deixe-se. Aleluia. Oh, eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei viver sem tua presença, Senhor. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor, você me amarrou, estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor, você me amarrou, estou preso ao teu amor. Com cordas de amor, com cordas de amor, você me amarrou, com cordas de amor, você me amarrou. Teu olhar me capturou, teu olhar me capturou, Jesus, Oh, Senhor, que o Senhor possa derramar o seu amor sobre a sua vida. Permita-se ser enlaçado pelos laços de amor do nosso Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos
Teu amor não me condenou, me conquistou. Ofereço a ti, teu sangue me comprou. Com poder de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti. Teu sangue me comprou. Com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Cordas de amor, você me amarrou. Cordas de amor, teu olhar me capturou. Teu olhar me capturou. Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é teu nome, Deus. Obrigada, Senhor, pelas suas misericórdias sobre nossas vidas. Obrigada, Pai, pelo teu amor que nos capturou, Senhor. Oh, Jesus, obrigada. Santo, santo, santo é teu nome, Deus. Senhor, nesta noite, glórias ao teu nome. Tudo que aquilo um dia foi roubado de nós, Deus irá restituir em nossa vida. Aqueles planos que foram embora, aqueles sonhos que foram perdidos, Deus ele vai restituir sobre nossas vidas. E vai restituir 7 vezes mais de tudo aquilo que nos foi roubado. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa é agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui, restitui. Vamos cantar do início. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa é agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às
restitui. Diga o tempo. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que amar. Creia, porque o poder de um amor pode ressuscitar. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, refrigera minha alma. Restitui. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer muito mais na sua casa, na sua família, na sua vida. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer muito mais. Ele é poderoso. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer muito mais. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer muito mais. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Aleluia. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais na sua vida, na minha vida. Deus é poderoso para fazer muito mais sobre a sua família. Ele é um Deus que pode tudo. Tudo aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, Deus, Ele faz. Deus, Ele é especialista em trabalhar pelo impossível. Mas o possível cabe a nós fazer. Buscar, cabe a nós buscarmos. Na passagem que ele diz, Lázaro venha para fora, o possível ali era retirar a pedra. E assim foi feito. Mas o impossível, ele garantiu que ele estaria cuidando disso. Então tudo que for possível para você fazer sobre a sua vida, você faça. Que o impossível Deus estará cuidando. Podem tudo tirar de mim, mas não vão apagar quem sou. Escolhido a ir mais além dos que meus olhos podem ver, do que os meus olhos podem ver. Se as lutas vierem contra mim, sei que em ti eu não vou temer. Porque, amados, pela fé posso receber a unção sobre mim que irá descer. Deus pode tudo.
que eu não posso fazer por mim mesmo. Sobre o vale eu posso passar. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo. Sobre o vale eu posso passar. Diga, se as lutas vierem contra mim, sei que em ti eu não vou temer. Pela fé posso receber. Receba essa noite A unção sobre mim irá descer. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo. Sobre o vale eu posso passar. Aleluia! Não sei o que você veio buscar aqui nesta noite, mas quando você entrou por essas portas, havia um desejo no seu coração. Eu não sei se esse desejo que estava no seu coração, você conseguiu almejar tudo isso que você desejava, ou está desejando ainda. Mas eu penso que você tem um Deus que pode tudo na tua vida. Tu tem um Deus que preparou o caminho para você. Se você chegou até aqui debaixo desta segurança do Senhor, Ele hoje Ele vai fazer um milagre na sua vida. Hoje Ele vai fazer um milagre na sua família. As portas de emprego, elas vão se abrir. A cura vai chegar. Deus vai movimentar isso aí. Vai acontecer um milagre hoje na sua vida. Se você crê assim, você diga amém. Você diga glória a Jesus.
Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. E cante bem forte, Nova Vida. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Enche o seu pulmão e diga: e tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Cante bem forte e diga: Deus pode tudo. Como Ele pode, Ele pode, Ele pode. Deus pode tudo. E tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Se você pode passar através do nome de Jesus, dê glória a Deus bem alto e dê aquele aplauso mais bonito ao Senhor, porque é para Ele. Deus pode tudo. Ele pode, Ele pode, Ele pode. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Um grande abraço no seu irmão. Diga a ele: Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Amém. Quem está com os anúncios hoje, gente? Isso. Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Acabou de cantar aqui agora que Deus pode tudo. Em Mateus 6, 27 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, né? Então, se Deus pode tudo, a gente tem que confiar nele e entregar tudo para ele, porque a nossa ansiedade não vai acrescentar nenhuma hora ao nosso dia e não vai aliviar as nossas preocupações, só a presença dele, amém? Vamos lá, Tasha. Então tá, vou começar então já pela sexta-feira, dia 14, vai ter feira de empreendedoras aqui na Rua Manuel Correia, que é a rua ao lado. Quem puder ir lá abençoar as irmãs, vai ter barraquinha de tudo que é tipo, doce, enfim, bijuteria, artesanato, vai lá abençoar as irmãs. É um tempo muito precioso. Assim como aconteceu ontem aqui na Rua da Igreja, vai acontecer aqui na rua ao lado, na Rua da Padaria da Dona Adelaide. No dia 15, o nosso passeio com batismo, a saída do ônibus aí é 7 da manhã. Gente, cheguem no horário, hein? Quem não chega, quem não está acostumado, vai ficar para trás, vai correr atrás do ônibus até lá o local do sítio. Então, quem for ao batismo, já se prepara, valor R$ 55. Quem ainda tiver interesse em ir, pode procurar o Cineia. Último dia, né? Só de carro agora. Então, tá. Quem quiser ir, vai de carro. Mas amém. Dia 16, culto de louvor e adoração. Próximo domingo, tá, gente? O culto de louvor e adoração vai ser com o Cid Gonçalves, da Rádio 93. A partir das 18 horas, aqui na nossa igreja. No dia 22, o culto rosa, às 15 horas, com a palavra da preletora Tatiana Souza, do Ministério Templo de Justiça de Ponta Negra. Quem quiser fazer blusa ainda dá tempo? Thaís, tá? Depois Thaís fala aí, porque eu, inclusive, não pedi a minha, mas eu vou pedir. Então, tomara que dê tempo. Quem tiver interesse em fazer a blusa, procurar Thaís, do Luiz. O valor da blusa é R$ 25. É 25? R$ 25. Então, procurem ela ainda hoje, se possível. No dia 28, culto de homens, a partir das 19 horas, uma sexta-feira. Então, venham, homens, compareçam, abençoem também esse culto. No dia 29, vai ter culto infantil, gente. Um sábado, 10 horas da manhã. Me pediram para avisar
que não é um culto para as crianças. Os pais vão poder participar junto com as crianças. Então, eu acredito que seja só de manhã esse culto, né? É de 10 a meio-dia? Mais ou menos. Então, os pais não vão deixar a criança ir embora igual no outro evento. Não, vai ficar aqui, vai participar do culto junto com as crianças. E quem puder colaborar, por favor, procure a Janaína, tá? Que ela ainda está recebendo doações aí para esse evento, que é muito importante para a nossa igreja. Em novembro, ainda tem vagas para o encontro de casais em Friburgo. Quem tiver interesse pode procurar o Reis. E o de 2023 também, gente. As inscrições já estão abertas lá naquele paraíso que vocês veem aí no vídeo direto, em Angra dos Reis. Então, os casais que tiverem interesse, pode procurar o Reis também para já ir parcelando, que se deixar para parcelar em janeiro. Aí tem vários I para pagar, né? IPTU, IPVA, um monte de I, né? Imposto, e aí não vai. E eu acho que todos os casais deveriam ir. Devia ser um evento que vai uns 3 ou 4 ônibus aqui da igreja, hein? Curso Aliança. Antônio, pode vir aqui rapidinho para falar um pouquinho? Quem? Quem vai falar? César. Ah, tá bom. Fala aqui rapidinho o que é o curso Aliança e quando começa. Na verdade, amanhã, já às 19 horas, mas ele vai falar um pouquinho sobre esse curso. Boa noite de novo, irmãos, a paz. Então, curso Aliança, desse período agora, né, do segundo semestre, nós abrimos somente 2 turmas e não teve vaga para quem queria, infelizmente, né? Mas ano que vem vamos ter mais turmas, então fique atento, porque você ainda pode participar nas próximas turmas. Para essa turma já esgotou. Amanhã às 19 horas começa aqui, cheguei aqui às 19 horas quem vai participar. Tá bom? Se tiver qualquer dúvida, procura a gente no final do culto. Ficou um pouco em cima da hora, porque nós tínhamos que começar logo na segunda-feira agora, senão não daria tempo de fazer a formatura antes do final do ano. Eu peço perdão aos irmãos, mas amanhã às 19 horas estamos começando. Quem se inscreveu e confirmou, esteja aqui amanhã às 19 horas, que a gente vai fazer ali uma explicação melhor para quem vai participar, ok? Quem tiver dúvida e que tirar ainda hoje, eu e Patrícia estamos à disposição, Antônio e Cris, Lucas e Raíssa, enfim. Muito obrigado aí para aqueles que se inscreveram. E é isso. Vamos para o próximo aí também, né? Obrigada. Agora eu vou chamar o Rogério para falar sobre Venha Como Estás, Vem Como Tá, como é que é? Explica um pouquinho aí sobre esse evento importante. Boa noite, igreja, tudo bem com vocês? Amém? Ah, legal. Olha só, a gente terminou a temporada do JPEG, que é o culto normal nosso, tradicional aqui. Então, a gente vai fazer um evento no estacionamento nosso. Esse evento é um evento evangelístico. Ou seja, o objetivo desse evento é trazer jovens que estão afastados ou que não conhecem ainda, não tiveram contato com Jesus. Então, esse evento exige também uma estratégia evangelística que eu conto com a igreja. Provavelmente, eu só vou fazer uma pesquisa aqui, não é uma pesquisa de presidencial, da Datafolha, tá? Essa aqui é verídica. Eu queria só fazer essa pesquisa. Quem de vocês aqui, por acaso, conhece ou tem alguém que você desejaria no teu coração, ou jovem ou adulto, não importa, que estivesse no caminho do Senhor? Faz assim com a mão assim. Então, amém. Imaginei que era assim. Então, a gente vai estar fazendo um convite e vai ter uma pulseira que a gente vai estar entregando a cada um de vocês. E a gente vai estar explicando como é que vai ser essa estratégia. A gente vai pegar todo esse material, vai pedir para o pastor Ney ungir junto com os diáconos, orar, né? Porque o que acontece? Quando a gente faz um evento igual a esse, nós não temos a garantia do resultado. O resultado vem de Deus. Mas a gente tem no nosso coração de fazer o melhor para que esse resultado aconteça. Então, a gente vai fazer, como o Lucas aqui ministrou, a parte que a gente tem que fazer. E aí a gente ora, jejua e busca para que Deus possa trazer o convencimento no coração do homem. É muito difícil hoje uma pessoa que não tem contato com Deus entrar pelas portas da igreja. Está cada vez mais difícil. Mas nós cremos que esse convencimento, essa convicção, Deus pode gerar no coração. Através da oração que a gente faz, do jejum dos 21 dias que a gente faz e através da oração também da igreja. Então, eu conto com vocês. Muitos já estão ajudando o projeto, que teve que ter recursos, mas agora é mais trabalho. Então, a gente vai estar fazendo evangelismo em portas de colégio, a gente vai estar fazendo evangelismo de porta em porta aqui na vila, a gente vai estar fazendo evangelismo na Carioca, e a gente vai fazer a nossa parte.
E a gente vai contar com que Deus leve pelo menos uma alma para aquele lugar. Rogério, não encheu, não. Não encheu, irmão. Então vai ter um culto a Deus maravilhoso. Agora, se Deus mandar uma alma só, meu irmão, aí vai ser festa no céu. Então, o nosso desejo que a gente tem no coração é isso. Entendeu? E eu peço sempre a ajuda da igreja, porque essa igreja aqui ela é conhecida por sempre, quando tem projetos grandiosos como esse, ela sempre se posicionar bem com a sua presença e com a sua ajuda também, convidando alguém. Tá? Então é o VCE, venha como estás, ou vinde como estás, como você achar melhor. Tá? VCE. A gente vai estar falando mais sobre isso no próximo domingo. Obrigado pela oportunidade. Aproveitando para falar, gente, sobre a rifa, tá? Para abençoar esse evento, valor R$5. Quem tiver interesse, procura. O Gabriel está ali já levantando a mão. Por favor, gente, abençoem. E o prêmio vai ser uma cesta de doces e taça de banoffee. A Tati vai ter que orar esses doces aí, o banoffee, para poder tirar o glúten e lactose, para eu poder comer em paz. A cantina de hoje também, bênção pura. A empada, não sei o valor. Cadê? Quem está? R$4 empada. Então, quem tiver interesse em abençoar a cantina da igreja, por favor, vai lá comer uma empadinha maravilhosa. E os cultos semanais, gente, que não menos importante do que todos esses cultos. Terça-feira, culto da família, a partir das 19h30. Cheguem cedo para receber a oração e a bênção aqui dos diáconos. Quarta-feira, Bom Dia, Espírito Santo, a partir de 8h da manhã, onde as irmãs aqui da igreja se reúnem para orar em favor da igreja, mas os homens também estão convidados. Um dia vai ter homens aí participando desse culto. Quinta-feira, o culto de oração com o tema Coisas da Vida, a partir das 19h30 também. Domingo, 7h30 da manhã, oração. 8h30 da manhã, EBD, Escola Bíblica Dominical, que hoje foi uma bênção, como tem sido sempre, tá? Na verdade, a gente tem crescido muito, não só em número de pessoas, mas em conhecimento, tem sido muito legal, tem sido mais um bate-papo e um conhecimento geral do que uma escola com um professor ali impondo aquilo que ele acredita que é verdade. Não, estamos pautados na palavra, mas com conhecimento da vida em geral, da atualidade. E às 10h da manhã, o culto matinal, e às 18h, o culto de louvor e adoração, do qual vocês estão fazendo parte nesse momento. Orem e participem de todas as programações da nossa igreja, gente. Amém. Amém. O diácono Giovanni manda avisar a todos que participaram da Escola Bíblica hoje pela manhã, que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então, você, no domingo de manhã, você traga a sua apostila. Nós vamos fazer mais algumas, porque se alguém precisar, nós vamos entregar às pessoas. Então, eles chegaram, se eu não me engano, até o item 2. Hoje falamos sobre o ateísmo e o deísmo, se eu não me engano, ateísmo e deísmo. Então, se você não sabe o que é isso, né, é uma grande oportunidade que você tem de aprender sobre esse assunto. Amém, amados? Então, domingo que vem, Giovanni vai dar continuidade a esse tema nosso, que nós estamos aí trabalhando. Amém, queridos? Amém mesmo? Nossa igreja é uma igreja farta de trabalhos, de coisas novas, sabe? Eu fico feliz por ter um departamento como esse da nossa igreja, que tem crescido cada vez mais, que tem influenciado muitas vidas, sabe? Nós estamos aí buscando um ministério de recuperação, né? Um ministério de apresentação aos irmãos, pessoas que vierem aqui e pela primeira vez, nós vamos pegar o telefone e automaticamente, logo após ele sair da igreja, ele vai receber um WhatsApp com a minha voz dizendo: muito obrigado por você ter vindo da igreja de Nova Vida em Vila Rosali, que Deus abençoe. Você pode nos conhecer mais um pouquinho, vindo às terças-feiras, nós temos uma palavra de Deus para a sua vida. Quinta-feira, oração. Sábado e às sextas-feiras, nós temos alguns cultos que acontecem sexta e sábado, que é culto de mocidade, culto teen, culto de mulheres, culto de homem. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. E também, depois do nosso culto, e à noite, um culto de louvor e adoração ao Senhor. Muito obrigado pela sua presença e que Deus abençoe sua vida, sua casa, de uma forma rica e abundantemente. Ficou legal? Um videozinho desse, aí abre com o nome da igreja, fecha com o nome da igreja, e os agradecimentos vão acontecer ali. Ficou bonito? Amém? Então é isso que nós estamos propondo, conversando, eu e o Rogério,
trabalhando em cima, não do marketing, né? Mas eu vejo como as pessoas em algumas igrejas nos copilam, né? Tem uma igreja e mais outra igreja e mais outra igreja, 5 igrejas que nos veem e hoje estão fazendo central de anúncios, abertura de culto com casais, né? Porque nos veem ali pela rede social. Então, um ligou para mim, poxa, pastor, isso tem sido tão bacana na sua igreja, será que eu posso colocar aqui na igreja onde eu sou pastor? Eu falei, pode não, você deve fazer isso, que eu acho que é bênção para a sua vida, para a sua igreja. Então, eu vejo que a nossa igreja tem sido compilada por várias outras igrejas. Então, dê valor a isso, aos programas e tantas outras coisas que têm acontecido neste lugar. Amém? Ame este lugar. Sabe como é que eu me sinto amado? Eu viajei agora de sexta-feira, então fui botar combustível no carro e quando eu entrei no posto, o rapaz me atendeu, aí virou para mim e falou assim, você que é o pastor Ney? Eu falei, sou eu sim. O senhor sabia que eu tenho orado copiosamente pela sua vida? Eu nem conheço a pessoa. Eu falei, amém, querido, muito obrigado. Eu sei que o senhor vai fazer uma cirurgia. Eu sei que no programa da igreja pede oração pelo Senhor, então eu tenho orado, junto com a minha igreja, pela sua vida. Aí ele virou para mim e disse, você não sabe como você é amado, sabe? A gente fica feliz. Eu saí dali, né, naquela sexta-feira, assim, com uma alegria no coração, sabe, tão forte, tão agradável, não é isso? Tão agradável. E eu vejo como a igreja de Nova Vida tem crescido, né? Como a igreja de Nova Vida tem alcançado os seus espaços. Eu fui no encontro de casais esse final de semana da Nova Vida. Como é que as coisas são boas dentro da Nova Vida? O pastor me disse assim, pastor Ney, eu estou com o meu roupão, que eu faço batismo aqui, e eu digo uma coisa para o senhor, tem uma pessoa aqui que eu vou batizar ela hoje, depois do encontro de casais. Falei, pastor Bíblia? Dito e feito. No final agora, domingo pela manhã, quando ele foi finalizar o trabalho, a pessoa se manifestou e disse assim, pastor, eu quero me batizar. Aí ele disse, eu vou te batizar hoje, porque eu trouxe o roupão e trouxe tudo. Fruto de um encontro de casais, aconteceu um batismo, né? Ele me mandou agora para mim o filmezinho do batismo do irmão. A irmã, né, a esposa, como chorava. Então, esse progresso, essas coisas, essas portas novas que a igreja de Nova Vida está se abrindo. Eu dou graças a Deus por pessoas tão queridas, né, como ontem. Ontem nós tivemos, eu não estive presente, mas a alegria de pessoas, pastor, foi uma bênção, um trabalho de ontem de casais que tivemos aqui no Salão da Viviane, né? Bispo Radamés pregou para a gente, com a sua esposa Niédia. Então, foi um sucesso muito grande. Então, tudo isso, queridos, é porque nós temos departamentos na nossa igreja e departamentos que estão funcionando. Amém, amados? Estão funcionando. E tudo isso é por causa de você. Você que investe, você que trabalha, você que ora, sabe? Você que participa desses departamentos. Porque sem a sua presença aqui, essas 4 paredes aqui não valem de nada. Sabe, nós somos a igreja do Senhor, somos a igreja do Senhor, a igreja viva, amém, amados? Uma igreja viva. Então, sinta-se feliz por saber que você é uma igreja e tem influenciado essa geração com a sua presença e com o conhecimento que você tem recebido deste altar, amém, amados? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E o outro investimento que é a oferta de amor pelo nosso tempo.
Camila Vitória, já foi? Foi? Mas vamos ver aqui, ó. Não, agora é visitante, né? Gente, é isso tudo aqui mesmo? É sério mesmo? Não vou nem falar, não. Eu pedi para todos eles ficarem de pé. Cadê? Isso é um grupo grande aí, hein? Cadê os visitantes? Fiquem de pé os visitantes aí, por gentileza, para a gente conhecer. É muita gente hoje que a gente vai apresentar um bebê, né? Amém. A igreja pode aplaudir Jesus pela vida dos visitantes. Deus abençoe. Vamos orar aqui. Você quer, Camila? Exatamente. Vitória ainda, né? Maravilha. Amanhã, Márcia faz aniversário. Seu foi dia 5? Você ora na terça, né? Ela não gosta que ora antes, não. Ela disse que fica velha antes, né? Se orar antes. Tem que ser no dia ou depois, que ela disse. Aí acontece. Você pode vir, você vem. Você pode vir. Não é isso? Mas a Márcia faz aniversário amanhã, o Lucas faz aniversário na terça-feira. Né? A Márcia recebeu o Lucas de presente. Passou mal no dia 11, teve no dia... Passou mal no dia 10, teve no dia 11, né? Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Passa para cá, Adriana. É isso? Estenda as mãos aqui para frente. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graça pela vida dos teus filhos que comemoram, ó Pai, conosco hoje aqui neste altar, mais um ano de vida, Pai. Que tu possa abençoar suas filhas que hoje, ó Pai, estão aqui neste altar, te agradecendo. Eles poderiam estar em outro lugar, mas escolheram a tua casa para te dar graças pela vida, Senhor. Eu apresento as tuas filhas no teu altar e abençoo esta data, este dia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E todos digam amém. Você pode dar um aplauso a Jesus? Amém. Cadê o Breno? Breno. Traga ele aqui na frente. O Breno está trazendo a mãe dele lá. Ó. Queria que a igreja ficasse de pé. Nós vamos apresentar uma criança hoje ao Senhor Jesus. É o Breno Fonseca Costa. Breno de Castro. De Castro. Olha lá, bonitão, né? Rapaz. Vai vir comigo, Breno? Cadê um diácono aqui para me ajudar? Olha aí, hein? Olha aí. Esperta a peça. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu tenho um Breno em mim, os braços, mas eu penso que os teus braços estão sobre os meus, Pai. E como ministro do teu evangelho, pastor da Igreja Nova Vida em Vila Rosali, ligado ao Conselho de Bispo das Igrejas de Nova Vida do Brasil, assim como foi feito com o Senhor Jesus Cristo, nós estamos fazendo com o Breno agora, apresentando ele no templo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus. Continue de pé, queridos. Eu vou passar um certificado de dedicação. Né? Que Breno Fonseca de Costa, é isso mesmo? De Castro. Oh, como é que eu estou errando? Nascido dia 6 de maio de 2022. É isso mesmo? Isso aí. Vou passar para a mão do casal aqui. Você pode aplaudir Jesus? Isso. Olha lá para as fotos lá, ó. Mais forte, vai. Obrigado, Deus abençoe ricamente, tá bom? Pode se sentar, queridos. Se senta ficando de pé de novo, pronto. Fica de pé, queridos. Pode ficar de pé. É ginástica, Pai, obrigado por esta chave, eu abençoo esse veículo nesta noite, que sirva para esta família de bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém? Todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida do diácono Rogério, que está pregando para a gente. Mais forte, vai. Amém, obrigado. Gente, pode sentar, fica à vontade.
Eu me senti no cross agora, no agachamento. Levanta, né? Amém. Deus é bom. A gente trabalha aqui o espírito e o corpo também, né? Já falei com vocês. Ia pedir que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 3. Vocês estão bem, né? Todo mundo relaxado. Uma igreja dessa aqui é muito confortável, né? Não tem como ficar bem, não. O pessoal nem responde mais. Pergunta, tá bem, tá assim, igual o baiano, né? Ah, tô bem. Amém. Só no cochila. Glória a Deus. Obrigado por isso, Senhor. Gente, eu fico sempre nervoso na hora de pregar. É uma grande responsabilidade subir no altar para trazer uma palavra do Senhor. E nos tempos que nós estamos vivendo, essa responsabilidade aumenta, porque nós, como cristãos, nós temos que entender o nosso papel nesse lugar. Como igreja, né, que nós somos, e como filhos de Deus. Hoje eu queria pregar sobre João Batista, e não vou chamar ninguém de raça de víboras, tá? Existe um temor sobre o João Batista, né? O cara fala, se o João Batista pregasse hoje, ninguém ficava na igreja. Eu já escutei várias vezes isso. Mas o engraçado é que ele não pregou na igreja, ele pregou no deserto, e as pessoas foram atrás dele. Isso é interessante. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Mateus 3,11 diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com Espírito Santo e com fogo. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa igreja, pelo povo, Senhor, que se encontra aqui. Por nós estarmos aqui, Senhor, desde as 6 horas a Te adorando, Senhor. O desejo de adorar vem de Ti. Eu te peço que o Senhor possa falar, Senhor, através da minha vida com a igreja. Que seja a Tua voz, que seja o Teu ensinamento, e que nós possamos aqui, Senhor, sentir a Tua presença nesse lugar. Como a gente já vem, Senhor, caminhando, Senhor, nessa presença. Mas que o Senhor possa, Senhor, se manifestar, Senhor, nesse lugar, com transformação, com mudança, Senhor, de pensamentos, em nome de Jesus. Amém. Falar de João Batista não é uma coisa muito simples. Dada a vista a forma que ele tinha de se dirigir ao seu público. Mas eu queria compartilhar algo com vocês de coisas que eu aprendo com esse homem de Deus. João Batista, para quem não sabe, ele é filho do profeta Zacarias, né? Existe uma passagem que fala do profeta Zacarias, que em certo momento ele recebeu uma profecia do anjo, e ele meio que desdenhou dessa profecia. Quando isso aconteceu, ele ficou mudo, e somente depois do nascimento de João, que ele volta a se manifestar ali e falar. Zacarias, ele é um sacerdote do templo. Para quem também não sabe, o ofício sacerdotal, ele vem discorrendo de uma forma familiar. Normalmente o bisavô é sacerdote, o avô é sacerdote, o pai é sacerdote, e agora se encontra um sacerdote. Então, o ofício sacerdotal é cuidar do templo, trazer a palavra, cuidar das demandas do templo. E isso era algo que vinha ali desde a sua descendência da tribo de Levi. Zacarias, como pai de João Batista, ele vinha aí sobre aquele menino que ia nascer, tinha também essa condição de ser um sacerdote. Agora eu fico imaginando João Batista
filho de um sacerdote. Existia uma palavra acerca dessa criança. O Zacarias já sabia disso. O cuidado que tinha e o zelo com aquela criança, o crescimento dela, o ensinamento dela. A gente costuma dizer, e a gente tem essa preocupação muito aqui na nossa igreja, que a base, ela faz toda a diferença. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Quem não sabe desse... E nós aqui, graças a Deus, nós temos vários exemplos, vários bons exemplos, de que essa palavra é uma verdade quando ela é aplicada. E assim eu creio que foi com o João Batista. O zelo, o ensino, o ofício, o entendimento de que ele ia carregar uma responsabilidade. A responsabilidade que nós temos como filhos de Deus. Ser filho de Deus, ser filho do Altíssimo, traz sobre nós uma responsabilidade. Amém? Nós entendemos isso. Agora eu fico imaginando João Batista crescendo em entendimento, estudando a Torá, conhecendo a história dos profetas, os caminhos dos sacerdotes, a história bíblica, a história de Deus, tudo que Deus fez de maravilhoso, todas as promessas que tinham sobre o povo de Israel, e ele cresce, e eu creio que ele se destacou. Eu creio que ele foi um jovem que se destacou, eu creio que ele foi alguém que cada vez mais o pai talvez olhava para ele e falava assim, tá vendo aí João, rapaz, ele está indo bem. Deus tem uma palavra sobre a vida dele, eu creio que esse garoto aí... Até que chega um momento que João, ele está pronto. E quando João está pronto, ele olha para o seu pai e fala, pai, eu vou começar o meu ministério. Imagina, teu filho fala assim, pai, eu vou começar o meu ministério. E aí, acredito que Zacarias ficou todo orgulhoso e tal. Só que tem um porém, pai. Eu não vou servir no templo. Eu vou abrir uma igreja no deserto. E como é que esse pai recebeu isso, né? Como é que foi isso? Eu não sei se eu posso falar assim, o colegiado de sacerdotes recebeu isso. E agora é diferente, porque ir para o deserto é algo fora da normalidade daquele ofício. Sabe, tem que ter coragem para ir ao deserto. Ir para o deserto talvez seja uma coisa que, se você perguntar para todo mundo, eu vi outro pastor que veio aqui no domingo passado, falou assim, tem gente que gosta de sofrer, né? Eu detesto sofrer e tal. Com certeza, ninguém quer. Tu quer ir para o deserto? Ninguém quer ir para o deserto. Porque o deserto, ele tem várias interpretações sobre desertos bíblicas. Muitas vezes, nós pregamos o deserto como sendo um castigo. Muitas vezes, o deserto é uma provação. Outras vezes, o deserto ele pode ser uma temporada, um período, uma fase. Mas tem gente que faz moradia no deserto. Ir para o deserto é como se ir na contramão da normalidade. A voz que clama no deserto. Talvez naquele período, eu acredito que isso que acontecia, dentro do templo, acontecia coisas que impossibilitava dele falar aquilo que ele tinha que falar. Pode ser? Já está pregando contra o templo? Não, o templo é de Deus. Mas existem homens que muitas vezes se corrompem com poder,
fama e política. E existe a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto, num tempo que a gente vive, ela fala sobre família. A voz que clama no deserto, ela fala sobre princípios. Existem muitas demandas que estão sendo engavetadas, porque estão causando problema, mas existem igrejas que ainda clamam no deserto. Clamar no deserto é você ir na contramão do sistema. Ir na contramão do coração que foi corrompido. E isso pode... Eu não quero trazer aqui uma palavra pesada, mas isso pode valer a nossa cabeça, sabia disso? Se você continuar na história, tu vai saber. Mas nós não podemos desistir. Clamar no deserto. Sabe, existem coisas que são muito... Eu fico imaginando, João Batista, ele tinha tudo encaixado, cara. Ó, tu vai ser um sacerdote, tá tudo pronto lá. Ali, vai servir ali, tá tudo ali, tem um tempo, cara. Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava sair daquela rota. Ele não precisava. Ele já estava ali direitinho. Fica aqui, cara, olha só, tudo aqui bonitinho. Tem aí, ó, tem outro sacerdote aqui, vai estar... Mas ele entendeu que ele não podia se desviar daquilo que Deus preparou para ele. E de todos esses entendimentos que a gente tem sobre o deserto, eu venho trazer um para você. Eu não vejo o deserto apenas como um lugar que nós vamos sofrer, que vai ser escassez. Muitas vezes o deserto é um lugar de pioneirismo. Quando nós chegamos primeiro em alguma situação, muitas vezes nós estamos no deserto. Quer ver um exemplo? A sua família toda do mundo. Vamos dizer que nossa família é do mundo. Eu sou o primeiro a me converter, eu já estou no deserto, porque eu cheguei primeiro. Muitas vezes o deserto é aquele cara que recebe uma visão que ninguém viu ainda, mas ele está lá. Muitas vezes, quando Deus vai fazer algo novo, a primeira coisa que Ele faz é levar o homem ao deserto. Você chama Noé e fala assim, Noé, faz uma arca. Cara, botou o cara no deserto. Por quê? Essa arca é por quê? Quando as pessoas perguntavam, Noé, para que ele está fazendo essa arca? É por causa do dilúvio que vai cair. E as pessoas falavam assim, mas aqui nunca choveu. O cara está no deserto. Ele chegou primeiro, ele foi o primeiro, ele foi pioneiro naquilo. Mas quando a chuva começa a cair e as pessoas entram na arca, eles olham e falam assim, pô, esse cara estava certo. Então, homens que chegaram primeiro, muitas vezes eles estão no deserto. Então, uma palavra que eu aprendo aqui primeiro é a seguinte: não pense que aquilo que Deus te deu, por mais que seja louco. E a gente tem essa mania, porque nós somos muito Ctrl+C, Ctrl+V, já viu? Nós queremos fazer coisas que deram certo. Mas muitas vezes Deus está te dando uma coisa para tu ser o primeiro a fazer. E ir para o deserto é isso. Sabe, eu fico lembrando de uma coisa que era muito engraçado. Tu imagina um cara nos anos 90 entrando no táxi e falando assim, quanto foi a corrida, irmão? Ele falou assim, R$200. Aí o cara falou assim, ó, deixa eu falar um negócio para você. Eu estou preparando aqui um aplicativo que um dia vai pedir uma carona para alguém e esse cara vai me buscar em casa e o valor que eu vou pagar para essa mesma corrida vai ser 3 vezes menos do que o valor que você está cobrando. O cara do táxi vai olhar assim e vai falar assim, ele falou, qual o nome disso aí? Ele, Uber. Cara, tu é maluco? Isso não existe. O cara que é pioneiro, muitas vezes, ele está no deserto, ninguém entende o que ele está falando. Não sei se vocês se lembram de uma época que a gente... isso aqui agora vou revelar a idade de muita gente aqui. Quem foi aqui o cara que ia lá para a locadora e saia com a bolsa da locadora assim? Né? Maratonar. Rambo 1, Rambo 2 e Rambo 3. Chamava a família toda, dividia.
E quando entregava sem rebobinar, ainda pagava multa. Lembra disso? Blockbuster, nome daí. Uma das maiores produtoras de filmes, vídeos. Aí chega lá pro cara do Blockbuster e fala assim, cara, deixa eu falar um negócio pra você. Estou criando um aplicativo aí, que vai ser uma coisa doida. De casa mesmo, tu vai lá, vai selecionar os teus filhos, você vai ser os seus filmes, você vai ser um mensalista. Qual o nome desse negócio aí? Tal de Netflix. Tá maluco, rapaz? Tá doido? Isso aí não dá certo, não. Que net o quê? Net? Dá certo. Net é uma porcaria. Imagina, cara, o cara chegar, quando você ia lá no Cristo Redentor e tirava aquelas fotos que tinha que botar um negócio desse tamanho assim na máquina. Plac! Aí tu girava aquele negócio e ficava tirando. Tira 30 fotos. Aí tu ia revelar. Tu foi com a família, levou lá a empadão. Tu foi com a melhor camisa que tu tinha, aquela polo. Tirou foto, tava solto, todo mundo junto. Caramba, as fotos muito legal. Foi revelar, chegou lá tudo escuro. Não vê ninguém. Aí tem um cara que fala assim para Kodak, olha só, deixa eu falar um negócio para você. Eu estou criando aqui um celular que vai ter uma fotografia, a gente mexe. Quando a fotografia sai, a gente já vê se ficou boa ou ficou ruim. Quando fica ruim, a gente consegue melhorar. O gordo fica magro. O magro fica forte. Quem é velho fica novo. Pele lisinha. Rapaz, a gente bota cor, a gente tira a cor. É uma bênção. Tá louco. E aí passa o tempo. E é o movimento do momento. Sabe por quê? Porque os maiores pioneiros passaram por deserto. Os homens que revolucionaram o mundo. E eu posso dizer que é Jesus Cristo de Nazaré, passou pelo deserto. E talvez agora a gente possa ter uma concepção diferente de deserto. Não só aquele deserto de escassez, mas o deserto do entendimento de que após o deserto tem uma terra prometida. Será que você pode levantar suas mãos assim? Eu não sei porque que você está passando nessa noite, meu irmão, mas se você estiver passando pelo deserto, Deus está falando para você, passa por esse deserto que eu tenho algo para você. Em nome de Jesus, se você crê nisso, aplauda o Senhor nessa noite. A voz que clama. João Batista. E aí agora, olha o que diz Mateus 3,11. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. E esse, não sou digno de levar suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando João Batista ele fala isso, ele está tendo uma concepção inteligente, ele sabe o seu limite, o limite do seu propósito. Ele está falando assim, ó, eu vou até aqui, o meu objetivo, o meu propósito é até aqui, batizar com água. Após mim vai vir um melhor do que eu. Isso é muito forte, porque você tem que ter uma segurança, uma autoestima tremenda para tu falar assim, ó, ele é melhor que eu. Esse que é melhor que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Ele vai batizar com fogo. E uma coisa que eu aprendo com João Batista aqui é que conheça a sua medida. Muitas vezes nós fazemos as coisas de uma forma ruim porque nós não conhecemos aquilo que Deus deu para nós como é uma coisa excelente. E nós queremos a medida do outro. Mas João Batista, ele tinha um entendimento da medida dele. E muitas vezes quando você não conhece a sua medida e você deseja a medida do outro, você não consegue não fazer nem a do outro bem e nem a tua que você largou. E naquele momento, Deus estava querendo um homem que abrisse o caminho para o Messias. Quem sabe você não é um homem que tem algo importante que Deus colocou no teu coração, mas você não está olhando a medida do outro. João Batista me ensina que eu tenho a minha medida. Eu vou cumprir o meu propósito.
Quantos de nós hoje podemos falar assim, eu estou no caminho do meu propósito? Eu estou no caminho daquilo que Deus colocou para mim fazer? Quantos de nós hoje podemos falar, olha, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu estou executando bem? João Batista, ele tinha esse desempenho, ele tinha esse conhecimento de tudo que Deus colocou para ele fazer. Então ele ia naquela direção. Ele tinha uma saúde emocional. Ele tinha uma autoestima, ele tinha um entendimento espiritual daquilo que ele tinha que fazer. Sabe, muitas vezes nós não estamos percebendo, mas nós temos que ter um entendimento espiritual daquilo que a gente tem que fazer na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, como filhos de Deus. Talvez exista algum lugar aqui no reino de Deus que está faltando uma peça e essa peça é você. E você está sentado aí esperando alguma coisa, algum chamado, mas Deus já falou para você, eu te chamei para isso aqui. João disse, virá um maior do que eu, e eu não sou digno. Ele não queria que ninguém ficasse preso a ele. Ele queria que todos ficassem presos a Jesus. Está entendendo qual é o mistério aqui? Ó, eu estou aqui, mas não se prendam em mim não. Virá um maior do que eu. Eu vou batizar com água. Mas ele está falando duas coisas aqui para a gente. Não se prendam em mim, mas vão com Jesus. E a outra coisa, não se limitem na água. Busquem o fogo. Não se limitam na água. Porque a água é o natural. Quantas pessoas, muitas vezes, eu amo quando tem batismo. O batismo é o início de tudo. Mas existe algo depois do batismo. Sabe? Você sabe disso? Deus tem algo para você depois do batismo. Mas tem muita gente que está parando na água. Tá bom, batizei aqui, agora estou aqui, vou esperar Jesus voltar. Eu já coloquei a minha. Busca o fogo. O que é o fogo, gente? Sabe o que a palavra de Deus fala? Que existiam homens que andaram com Jesus, mas em Atos 2 houve um vento impetuoso que tocou neles e eles foram verdadeiramente transformados. Depois daquele dia, meu irmão, acabou os caras. Eram vidas para Jesus. Sabe, o período da água é o período que você está reconhecendo o terreno, mas Deus está te chamando para o período do fogo. Hein? Deus está te chamando para o fogo. Olha isso, Mateus 3,14. Eu vou ter que correr. João, porém, tentou impedi-lo. Mas olha só o que acontece. Existia uma coisa que foi falada para João, se eu não me engano, em Evangelho de João 1,33. Ele tinha uma chave para entender quem era Jesus. Qual era a chave, Rogério? Aquele que o céu se abrisse diante dele e o Espírito descesse, e esse é meu filho. Imagina João Batista trabalhando lá no deserto, batizando todo mundo, batizando. E ele tinha aquela palavra de Deus, falou assim, aquele que o céu se abrir é o Filho de Deus. Então todo mundo que ele batizava, ele dava uma olhada para o céu e falou, rapaz, não é não, hein? Tal. Mas tu imagina o cara anos e anos fazendo isso. Anos e anos batizando, né? Talvez ele não pensou, cara, essa promessa aí, eu não sei se vai acontecer. Porque muitas vezes nós desanimamos quando o céu não se abre. O céu nem sempre vai abrir imediatamente. Mas aconteceu algo diferente aqui. A palavra de Deus, ela fala que quando ele vê um homem, ele diz assim, eu que deveria ser batizado por ti, e você que vem a mim? Oh, calma aí. O céu não se abriu. O Espírito não desceu e ele reconheceu Jesus? Porque a palavra é ela, aquele que o céu se abriu e meu Espírito descer, esse é meu filho. Só que João, ele já tinha tido um encontro com Deus. Aquele que tem um encontro com Deus,
Ele não é indiferente à sua presença, ele conhece a sua presença. Não tem como, cara. A presença de Deus, ela é inconfundível. Aquele que já teve um encontro sabe como é que é. Olha, ele está aqui, ó. Hein? Oh, meu Deus do céu, está aqui, eu vou perder a linha. Rogério, aonde na Bíblia? Um dia uma mulher grávida se encontra com outra mulher grávida. Uma se chama Maria, a outra se chama Isabel. E a palavra de Deus fala o quê? Que a barriga de Isabel começa a... Tu imagina uma criança no poder. Dentro da barriga. Gugu da... O fato é que quando ele olha aquele homem, ele não tem nenhuma dúvida que aquele ali era Jesus. E ele fala, você vem a mim. Deixa eu falar um negócio aqui. Deixa eu trazer 2 atores aqui. Vem aqui, Jeff. Eu gosto desse nome de Deus. Vem lá. É muito forte. Traz aqui. Aqui, fica aqui. Tu é João Batista. Já sabe ser João Batista. Fica lá embaixo, João Batista. E esse aqui é Jesus. A carinha de Jesus. Amém? Jesus era lindo. Sou obrigado a escutar isso. João Batista e Jesus. Olha o que acontece aqui. João Batista, quando vê Jesus, ele fala... Porque o natural é que o maior batiza o menor. Só que tem um paradoxo aqui. O menor vai ter que batizar o maior. Porque na nossa cabeça humana, o menor não pode batizar o maior. E João Batista não está errado. Fala assim, como, Senhor? Eu não posso te batizar. Só que, dentro disso aqui, existe um princípio. E o princípio de Deus não pode ser quebrado. Aquele que chega primeiro, ele dá passagem para aquele que vem depois. A voz que clama do deserto abre caminho. Quando o João Batista ele fala, eu não posso te batizar, Jesus, você tem que fazer isso. Sabe, deixa eu falar um negócio aqui. Existe uma outra confusão que me deixa doido. Porque o batismo de João Batista era para remissão dos pecados. E Jesus não tinha pecado. Agora me embolou tudo, Jesus. Para mim tu sabia essa. Jesus, na verdade, ele sabia que não precisava ser batizado por João Batista. Jesus, ele queria uma concordância de João. Sabe por quê? Aqui está sendo representada 2 gerações. A geração que chegou primeiro e a geração que está chegando agora. A geração que chegou primeiro, ela abre caminho para outra geração. Só que tem um negócio aqui. Tem muita gente querendo explodir sem honrar a geração que chegou primeiro. E Deus não vai quebrar esse princípio aqui, irmão. Para você seguir, você vai ter que honrar quem chegou primeiro. Porque se hoje eu subo numa plataforma para pregar, alguém chegou e me fez ter condições de estar aqui. E Deus não vai quebrar esse princípio. E agora Jesus fala para ele assim, faça conforme a vontade do Pai. Olha o que está dizendo ali. Bota o versículo para mim. Passa para mim, por favor, querido. Passa. É essa aí, ó. Olha o que Jesus está dizendo. Fala, Jesus. Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Tinha que ter uma concordância. Agora entenda uma coisa.
Nesse momento aqui, você vê duas gerações alinhadas. Uma geração que abre caminho para a mais nova e a geração mais nova que honra a mais velha. E o Pai no céu, ele diz: não tem como eu não abrir o céu. Você está entendendo o que está acontecendo? Tem muita gente querendo romper, mas não consegue honrar uma geração que chegou primeiro. Tem muita gente querendo subir e conquistar sem honrar uma geração que abriu caminho. Não tem como um filho abençoar o pai. Quem abençoa o caminho do filho é o pai. É o pai que dá caminho. É o pai que abre a estrada. E a palavra de Deus, olha o que ela fala. Então vem Jesus e João Batista. E João Batista, ele batiza Jesus. Olha o que a palavra diz depois. Passa para mim. Passa. Passa. Aí. Olha, diz para mim o que está acontecendo aqui. Naquele momento, os céus se abriram. Duas gerações se alinharam e o céu se abriu. Sabe o que é isso? Princípios. A voz que clama no deserto. Obrigado. Aplauda pelos nossos queridos atores. Eu quero conquistar, mas eu não tenho um histórico de honra a quem preparou o caminho. Como assim? Não existe isso. Na Bíblia tu vai procurar e não vai encontrar. Se hoje pessoas sobem plataformas para pregar porque missionários chegaram aqui no Brasil, pastores implantaram igreja, você pode ser habilidoso, estudado, você pode ser um doutor, mas alguém abriu caminho, alguém foi ao deserto. Pergunta ao pastor dessa igreja, pastor Ney, quando Deus foi fazer algo novo, implantar a igreja de Nova Vida aqui em Vila Rosali, se ele não foi ao deserto. Manda ele contar a história. Alguém tem que abrir o caminho. E a geração que chega tem que honrar a geração que estava aqui. Você entende isso? Eu aprendo isso com João Batista. Eu aprendo também que a gente tem que cumprir a vontade de Deus, por mais louca que ela seja. Cumprir a vontade de Deus faz toda a diferença no cumprimento do propósito. Ele não entendeu, mas você já escutou falar na concordância? A palavra de Deus fala: onde tiver dois ou mais, em seu nome ele está presente, porque é necessário uma concordância, um alinhamento de gerações, desde o começo até hoje. No filho pródigo você consegue enxergar também que o pai sempre desejou o alinhamento entre os irmãos, o irmão mais velho e o irmão mais novo. O coração do pai, ele bate pelo alinhamento dos irmãos. O alinhamento dos irmãos é o alinhamento das gerações. Quando uma igreja, quando uma geração se alinha com a outra, os céus se abrem. Deus se manifesta poderosamente quando ele vê que existe um fluxo de honra, entendimento espiritual. E João Batista fala isso. Olha aqui que diz Mateus 3,17. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho, em quem me... Nesse momento agora Jesus, depois do batismo, a voz de Deus diz: esse é meu filho, uma confirmação de filiação. Agora ele está confirmando uma identidade. A voz do Pai diz para ele: tu és o meu filho amado. Jesus não tinha feito nada ainda. Ele não tinha começado o ministério. Tem muita gente no reino de Deus que acha que Deus ama ele. Tinha uma pessoa que eu conhecia que ela falava assim: Deus tem um negócio diferente comigo. Por quê? Porque quando eu subo para falar de Deus, eu sou diferente. Não. A tua habilidade não faz ser o filho mais querido. Deus não fica do seu altar olhando e falando assim: como é que canta bonito, meu filho. Não.
Deus ele não é fã da tua habilidade. A tua habilidade é estratégia para conseguir fazer o propósito que tu tem que fazer. Deus já te ama independente do que você faça. Às vezes a gente tem aquela síndrome da pequenez. Deus não gosta menos de mim. Por quê? Porque eu sou o menor da casa. Não. Deus ama você. E Ele está falando, antes de você se entregar na cruz, antes de você ressuscitar o morto, eu estou dizendo para você, eu te amo e você me agrada. Ele já está declarando antes de começar tudo. Isso é uma confirmação. Tu és o meu filho. Diga para o teu irmão que está do teu lado, você é filho de Deus. Você não é um jogado. Você não é um coitadinho, você é filho do Altíssimo. Hein? Será que tem alguém falando para você, por que tua vida não vai para frente? Meu irmão, aprenda uma coisa, tu é filho do Altíssimo. Ontem foi um catador de latinha lá na porta da igreja de São Mateus. Eu falei assim, quer assistir o culto? Ele, quero, deixa a latinha e vai assistir o culto. Aí ele falou assim, mas eu estou com fome. Eu falei, não, eu estou perguntando se você quer. Porque a fome, eu vou te dar uma comida, mas você vai ficar com fome amanhã de novo. Mas existe algo que se te saciar, tu nunca mais terá fome. Aí ele falou assim, mas eu estou com fome. Aí eu busquei outra palavra, buscar primeiro o reino de Deus, de todas as coisas serão. Mas ele falou assim, mas eu estou com fome. Aí eu falei para ele assim, até quando você vai ficar andando para lá e para cá, procurando aquilo que Deus já quer botar no teu coração? Aí ele sentou e falou assim, tu é pastor? Eu falei, não sou pastor não. Eu sou o homem que está falando de Deus para você. Aí ele falou assim, então eu vou entrar na igreja. Aí entrou no culto jovem. Ele entrou lá no culto jovem, sentou e ficou lá escutando a palavra e tal. E depois ele ficou se lamentando. Eu falei, deixa eu falar um negócio para você. Sabe por que você se lamenta? Porque você ainda não entregou a sua vida para Deus. Quando você descobrir que tu é filho de Deus, quando você descobrir, porque tem muita gente que Deus já falou, eu te amo, tu é meu filho, mas o cara insiste em achar que não é filho. Quantas vezes Deus tem que falar para você, tu é meu filho, declara, toma posse, bota a mão, fé. Hein? Quantas vezes? Você é filho de Deus. Sabe uma coisa que eu aprendo? Satanás, ele nunca... quando Jesus ele vai para o deserto, Satanás não vem batalhar com Jesus acerca da função de Jesus. Satanás não chega para Jesus e fala assim, se és o guitarrista da Igreja Nova Vida. Satanás batalha com Jesus acerca da sua identidade. Se é filho de Deus. Sabe por quê? Deus falou que ele era filho, mas Satanás falou assim, será que ele sabe que é filho? Será que ele sabe aquilo que ele carrega? Será que ele sabe aquilo que ele representa? Porque tem gente que não sabe. Tem gente que anda naquela síndrome do, coitadinho. Filho, o filho é diferente. Sabe, o filho, ele é diferente do empregado. O empregado quer salário alto, o filho ele sabe que tem herança. O empregado é obrigado a vir. O filho vem para a presença do pai porque ele ama estar na presença. Sabe quando você chega aqui, eu vim porque eu vim na igreja, porque senão eu não ia nem vir, porque ia chover. Não, isso não é atitude de filho, não. O filho quer vir para a presença, não importa a chuva, não importa o sol, não importa a situação, o filho quer estar aqui. O filho é diferente do empregado, cara. O empregado, ele puxa saco para ter atenção. Ele quer barganha. Olha o que Satanás estava prometendo para Jesus. Levou ele para o pináculo do templo e falou assim, tá vendo aqui os reinos desse mundo? Se você me adorar, eu vou te dar ele. Quem age dessa forma, com barganha, é Satanás. Deus não tem esse negócio. Sabe por quê? Porque você é herdeiro. E aí olha só o que acontece. O próximo versículo. João 1:35. Isso aqui para mim ele diz muito sobre o que é
ser filho. Olha aqui que fala. No dia seguinte, eu tive que dar uma corrida, tá, gente? João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. João tinha batizado Jesus. Jesus já tinha subido para o deserto. João tinha batizado Jesus e no dia seguinte, quando viu Jesus passando, João disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Agora, preste atenção numa coisa aqui. João Batista mandou os discípulos seguir Jesus? João Batista mandou os discípulos seguir Jesus? Eles seguiram Jesus porque Jesus carregava algo. Sabe, tem muita gente querendo inventar muita coisa, mas na verdade, nós temos sede e fome daqueles que carregam algo. Sabe, essa igreja, ela está 21 anos carregando algo. Ela está 21 anos aqui carregando o Espírito Santo de Deus. As pessoas não entram aqui porque a gente tem um som, baita de um som e uma cadeira legal, porque a gente carrega algo aqui. Ele carregava algo, é por isso que eles foram atrás dele. Não é o formato. Tem gente que se apega ao formato. É o formato, não é o formato. É aquilo que você carrega. Você, como filho de Deus, carrega algo que atrai as pessoas. Você é diferente. Você acredita que você é diferente? Então faz assim, ó, anda assim. Olha para as pessoas com dignidade, porque tu é filho de Deus, rapaz. Qual é a palavra que você recebeu que você não entendeu? Estão querendo te diminuir, mas você é filho de Deus. Agora olha o que acontece aqui. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Isso é uma pergunta que ecoa na igreja. O que vocês querem? Hein? Quando vocês entram nessa igreja todo domingo, terça, quinta, o que vocês querem? Hein? Ah, Rogério, eu quero a promessa. Rogério, eu quero mais um carro, que 2 não está dando conta, não. Rogério, eu quero a minha cura. Rogério, eu quero a minha família restaurada. O que vocês querem? Está demorando. Rogério, está demorando, eu quero, foi prometido, eu quero. Mas olha o que eu aprendo com esses caras. O que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que significa mestre. Onde você mora? Onde está hospedado? E Jesus respondeu, venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde e viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Aqueles homens queriam nada mais, nada menos do que a presença. Sabe por que o filho, antes de qualquer coisa, ele quer a presença? Ah, Rogério, mas eu tenho que desistir da minha promessa? Não. Eu tenho que desistir da tua família? Não. Mas você tem que colocar como prioridade da tua vida a presença de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Sabe, Deus está buscando verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade. Aqueles que levantam a sua voz e aqueles que vão atrás dele, não por causa daquilo que ele pode dar, mas pela presença dele. Por aquilo que ele representa na vida de cada um deles. É a presença. É a presença que faz diferença. Deixa eu falar algo para você. Eu estava em São Paulo, uns 2, 3 anos atrás, quando eu fazia um curso em São Paulo. Até foi num momento que eu peguei algumas peças de cadeira para o pastor Ney e trouxe para cá que está trocando. E eu já estava numa batida de viagem muito, muito grande. E
o meu filho, ele já estava aprendendo a se comunicar. Pô, pai, vai viajar de novo? Eu viajava, ele ficava falando e tal. E o Arthur sempre gostou daqueles carrinhos, cara, que é réplica, já viu? É o Camaro, é o pequeno, um Fusca. E eu falei assim, ó, cara, deixa eu falar um negócio pra você. Eu vou comprar um bocado de carrinho e vou trazer pra você. Porque eu ia receber uma hora extra, alguma coisa assim. Eu fui lá, quando cheguei lá, fiquei 2 semanas, no final de semana eu fui lá no Mercadão lá de São Paulo, para quem conhece, onde come aquele pão com mortadela, e lá na frente lá tem aquele mercado enorme, aquelas ruas que você compra um bocado de coisa barata. Entrei numa loja de brinquedo, eu comprei um bocado de brinquedo, aqueles brinquedos do shopping que faz assim com a paradinha, entra no buraquinho, aquela rodinha, levei totó, levei não sei o que, levei carrinho. Que eu pensei, os brinquedos vão compensar a minha ausência. Hein? Os brinquedos, eles vão compensar a minha ausência. Quando eu chegar com um brinquedo lá, ele vai falar, ah, pai, eu te amo por causa do brinquedo. Será que a gente também não pensa assim? Aí eu cheguei lá, cara, é engraçado que eu falo que o pai, ele sempre tem um barulho diferente. O meu barulho hoje é assim, né, Karina? Como é? Ela detesta. Quando pega legal, fica aquele suvinho chato pra caramba. E eu antigamente, eu falava assim, filho, parecia aquele cachorro que late ao longe. Eu já vinha da esquina, filho. E aí voltei, parei na casa da minha sogra, que ela ficava lá quando eu viajava, e comecei a chamar ele. E eu estou escutando lá do fundo ali, meu pai chegou! E ele tinha a mania de agarrar na minha perna aqui, ficar aqui assim. Ele agarrou na minha perna e ficou assim, e eu querendo dar os brinquedos para ele, só que ele não queria saber do brinquedo. Ele queria saber da presença. Sabe por quê? Porque o filho, ele deseja a presença. Ele não é a promessa era o brinquedo. Mas ele não queria a promessa não, ele queria a presença, cara. E eu fiquei assim, eu falei, cara, o que eu faço com isso? Idiota eu sou. Que eu achei que a promessa compensaria a presença. Não! Nada substitui a presença de Deus. Nada. Cura não substitui. Emprego não substitui. Saciar a fome não substitui. A presença de Deus é inegociável. Deus deseja uma geração que ame a sua presença. Que desejam que se joguem pela sua presença. E eu, como um pai falho, ainda pude falar, depois daquele gesto de amor, filho, comprei para você. Ai, meu Deus do céu. Deus está falando para você hoje, nessa noite. Eu quero esse desejo no seu coração. Eu tenho coisas boas para te dar, mas eu quero filhos que se acheguem por mim por causa simplesmente da presença. Sabe, aqueles homens podiam falar, Jesus, anos eu escutei do meu mestre João que tu batizaria com fogo. E seria justo. Eu quero poder, mas não, eles não falaram isso. Eles falaram assim, onde é que o senhor está ficando? Eu estou ficando, vem verá, então eu vou com o senhor. E ficaram um dia todo por causa da presença. Eles não falaram de poder, eles não falaram de promessa, eles não falaram de nada. Eles só queriam ficar com Jesus o dia todo. Com o que você quer nessa noite? O que você quer? O que vocês querem? Mesmo sabendo que o Pai tem coisas boas para nos dar, o que vocês querem? Eu poderia até fazer um convite para você, mas eu vou pedir para o Lucas levar um louvor para mim. Eu queria fazer um chamado profético, sabe? Eu tinha um som e mudei. Meu som agora é assim, ó.
Mas eu queria que você escutasse o som do Pai te chamando. Será que você consegue atender esse chamado do Pai te chamando? Hein? Sabe por quê? Está tudo preparado já para esse encontro. Está tudo preparado para o encontro. E você tem que ser extravagante, cara. Agarrar nas pernas dele e falar: Senhor, eu não te troco a tua presença por nada. Eu não te troco por nada. Oh. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. Somente os filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. O que o Espírito testifica com o nosso espírito? Diga. Somos os teus filhos. Aqueles que são filhos de Deus, escuta o chamado do Pai. Somos os seus Filho! Filho! Vem pro altar do Senhor! Vem pro altar do Senhor, você que é filho! Vem pro altar do Senhor! Adotou teu amor eu era órfão, hoje sou filho. Deus está exterminando agora nessa noite um espírito de orfandade. Um espírito de orfandade. Se até hoje você achava: eu não tenho direito, eu não sou digno, nessa noite Deus está falando: vem aqui para o meu altar. Eu queria orar com você. Será que você tem essa coragem de dar um passo à frente e dizer: eu sou filho de Deus, eu quero a presença do amado, eu quero a presença do amado. O Pai me adorou. Ei! Teu amor. Vem, filho meu. Ei! Eu era órfão, hoje sou filho. Ei! Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adorou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adorou. O Pai me adorou. Rogério, até ontem eu estava preocupado com a minha promessa, com os meus problemas, mas hoje eu aprendi que eu não abro mão da presença. Seja feita a vontade de Deus na minha vida, mas eu não abro mão da presença. A presença é a prioridade agora, Rogério. Mesmo sabendo que Deus tem coisas boas para nos dar, a minha prioridade hoje é a presença. É a presença. Chamar o pastor Ney para estar orando por vocês. Amém? Pastor Ney saiu, eu vou ter que orar. Ah, glória a Deus. Oh, ei. Tem mais alguém aqui voltando para Jesus? Faz assim. Rogério, eu estou voltando para Jesus.
Eu fui lá, pisei no mundo, não deu certo não. Eu quero agora a presença, hein? Eu não largo mais as pernas do meu pai. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente para você. Tem alguém aqui nesse lugar que nunca teve um contato com o Senhor, mas hoje quer entregar a sua vida para Deus? Verdadeiramente. Verdadeiramente. Quem quer entregar a vida para Jesus assim? Rogério, eu quero entregar a vida para Jesus nessa noite. Você está aqui? Você está aqui? Agora eu vou chamar você, falar assim, ó. Aquele que hoje está passando por um deserto e não tinha o entendimento que Deus tem a terra prometida para você. Se você está aqui, eu queria orar com você aqui na frente. Rogério, eu estou passando por uma situação, mas hoje eu tenho entendimento que tudo isso é para me forjar. Se você está aqui, vem aqui na frente. Toma o seu posicionamento, hein? Porque agora você é filho, você não é órfão mais. Você é filho. O filho é diferente. O filho é diferente, hein? Glória a Deus. Vamos orar aqui pelo pessoal aqui. Júnior, ora pela galera aqui, por favor. Deus, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome nessa noite. Porque, Senhor, nós saímos daqui com o entendimento de que nós somos órfãos, mas somos filhos, Senhor. E embora, Senhor, o desejo do nosso coração muitas vezes, Senhor, seja nos rebaixar a um posto de servo, o Senhor tem um cuidado de dizer para nós que nós somos filhos e que Tu não nos aceita de forma diferente a não ser como filho. Então, Senhor, como todo bom filho, que nós possamos ter acesso e direito a tudo aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que Te buscam como filho. Deus, em nome de Jesus, toma a Tua igreja nas Tuas mãos agora, Senhor, que todo espírito de orfandade saia correndo daqui nessa noite, porque os filhos estão aqui na casa, e a casa reconhece a presença do Pai nessa noite, e nós levantamos a mão em rendição e adoração, porque nós encontramos a presença do Pai aqui nessa noite, e por isso Te glorificamos e Te damos glória, e adoramos ao Teu nome, Te chamamos Abba Pai. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor essa noite. O Pai te abençoe. Só os filhos colocam as mãos para o alto agora, para receber a bênção apostólica. Senhor, nós acreditamos na Tua palavra e na Sua afirmação de Pai. E nós acreditamos como fé que nós somos filhos através de Cristo Jesus. E co-herdeiros, Senhor, da herança que Tu tem preparado para nós. Nós não somos órfãos, Senhor, nós somos filhos. E cremos, Senhor, que Tu tens preparado para nós o melhor dessa terra. Mas a Tua presença ainda é a primazia da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que essa semana seja incrível para os filhos de Deus. E que, como diz a palavra do Senhor, que nós venhamos se manifestar, porque existe uma criação que anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Que o Senhor possa nos levar para nossa casa na Sua santa paz e proteção, e que nos libere uma bênção rica. Aplauda o Senhor, querido.